Você já se perguntou quanto dinheiro é gasto realmente cada vez que um avião decola? Muitos acreditam que o maior gasto é apenas o combustível. Mas a verdade é que por trás de cada voo há uma lista interminável de gastos ocultos que a maioria desconhece. Pilotos altamente capacitados, manutenção constante, comida para centenas de passageiros, seguros milionários, taxas aeroportuárias, pessoal de terra, amortização do avião. A lista não para de crescer. Mas antes de revelar todos estes custos ocultos que fazem do voar uma das operações mais caras do mundo, se você é fascinado pela aviação e quer descobrir os segredos por trás da indústria aérea, inscreva-se no canal agora e dê um like neste vídeo, porque vamos detalhar cada dólar que se gasta no ar. Agora sim, vamos começar. O combustível, o gasto mais visível. Vamos começar com o gasto mais óbvio, mas também o mais impactante, o combustível de aviação. Um Boeing 737, um dos aviões comerciais mais utilizados em todo o mundo, consome aproximadamente 2.500 litros de combustível por hora de voo. Parece uma quantidade considerável? Pois espere até ouvir isto. Um Boeing 777, significativamente maior e com maior alcance intercontinental, pode queimar entre 6.000 e 7.000 litros por hora de voo contínuo. E se falamos do gigante Airbus A380, o maior avião de passageiros já construído, com capacidade para mais de 500 passageiros, podemos superar facilmente os 12.000 litros de combustível a cada hora no ar. Para colocar em uma perspectiva mais compreensível, isso é mais combustível do que o seu carro médio consumiria em mais de 2 anos completos de uso diário normal. Imagine encher o seu tanque de gasolina todos os dias durante 2 anos. Isso é o que um A380 queima em apenas 1 hora. E quanto custa realmente encher estes tanques gigantescos? O preço do combustível de aviação, conhecido tecnicamente na indústria como Jet A1, varia constantemente, segundo o mercado petrolífero mundial e as flutuações do barril de petróleo. Mas podemos calcular uma média conservadora de 2 a 3 dólares por litro em condições normais de mercado. Durante crises petrolíferas como a de 2022, os preços dispararam para até 4 dólares por litro. Assim, só em combustível puro, um voo pode custar entre 5.000 até 100.000 dólares, ou inclusive mais, dependendo completamente do tipo específico de avião e da distância total percorrida. Imagine que você está vendo um avião comercial passar sobre a sua cabeça neste momento. Cada segundo que ele permanece no ar está, literalmente, queimando notas de dólar como se fossem papel em uma lareira. Um voo transatlântico típico de Nova York para Londres em um Boeing 787 Dreamliner consome aproximadamente 60.000 litros de combustível para cruzar o Atlântico. A um preço médio de 2 dólares e 50 por litro. Isso significa 150.000 dólares apenas em combustível para uma única viagem de ida. E esse mesmo avião faz esse trajeto exato centenas de vezes por ano. Se ele fizer 300 voos ao ano, estamos falando de 45 milhões de dólares anuais apenas em combustível para um único avião. Mas o combustível é apenas o começo desta complexa história financeira. As companhias aéreas não compram combustível ao preço de mercado todos os dias. Compram através de contratos de cobertura ou hedging, para se protegerem das flutuações imprevisíveis de preço. Algumas companhias apostam bem, comprando a futuro quando os preços estão baixos e economizam milhões quando o petróleo sobe. Outras apostam mal e perdem fortunas quando compram caro, e depois os preços baixam. A Southwest Airlines, uma vez, economizou 500 milhões de dólares em 1 ano graças a uma estratégia inteligente de hedging. Mas outras companhias já faliram parcialmente por apostas erradas no combustível. A tripulação de voo, cérebros no ar. Para voar um avião comercial moderno, não basta enchê-lo de combustível. Você precisa de pilotos extremamente capacitados e experientes, e eles definitivamente não trabalham de graça.
Um piloto de linha aérea comercial pode ganhar entre 120 mil e 300 mil dólares por ano, dependendo de múltiplos fatores: sua experiência acumulada, o tipo de avião que opera, as rotas que voa e a companhia para a qual trabalha. Se fizermos as contas dividindo o salário anual pelas horas de voo, em média, cada piloto custa aproximadamente de 150 a 250 dólares por hora de voo. E lembre-se sempre de um detalhe crucial: sempre vão, no mínimo, 2 pilotos na cabine. Em voos de longa distância que superam as 8 horas, requer-se inclusive uma tripulação de reserva, o que significa 3 ou 4 pilotos no total para um único voo. Alguns voos ultralongos, como o de Singapura para Nova York, levam até 4 pilotos. E quanto à tripulação de cabine, cada comissário ou comissária de bordo, que são os encarregados da sua segurança e conforto durante o voo, pode ganhar entre 30 mil e 60 mil dólares anuais. Por hora de voo, isto representa aproximadamente outros 40 a 80 dólares por pessoa. E não esqueçamos que, em um único voo de avião grande, podem ir de 4 até 14 membros de tripulação de cabine. Um Airbus A380 em configuração completa requer até 20 tripulantes de cabine. Já vê como a conta continua subindo rapidamente. Agora, imagine um voo internacional de 10 horas com tripulação completa, 4 pilotos e 12 comissários. Só em salários de tripulação de voo, esse trajeto pode custar facilmente mais de 5 mil dólares. E isso sem contar absolutamente nada do pessoal em terra que também está trabalhando para esse voo. Além disso, a capacitação contínua de pilotos custa milhões. Os simuladores de voo custam entre 10 e 15 milhões de dólares cada um, e cada piloto deve treinar neles regularmente. Esse custo também é dividido entre todos os voos. A manutenção, o gasto invisível. Agora imagine isto que muito poucos passageiros consideram ou entendem. Cada vez que um avião voa, não apenas gasta combustível, também gasta, literalmente, o seu próprio corpo. Os componentes se desgastam, os sistemas se fadigam, as peças se aproximam da sua vida útil. Os aviões têm programas de manutenção extremamente estritos, conhecidos internacionalmente na indústria como checks A, B, C e D. O cheque A é o mais frequente e básico. Realiza-se a cada 500 a 800 horas de voo, aproximadamente a cada 2 meses para um avião comercial típico. Pode custar entre 50 mil e 100 mil dólares e inclui inspeções visuais, a verificação de sistemas e substituição de componentes menores. O cheque B é feito a cada 2.000 horas de voo ou aproximadamente a cada 6 meses. Custa entre 200 mil e 500 mil dólares. Aqui inspecionam-se sistemas mais profundamente, revisam-se componentes estruturais e realizam-se testes funcionais extensivos. O cheque C é significativamente mais intensivo. Realiza-se a cada 18 meses, aproximadamente, ou a cada 6.000 horas de voo. Pode atingir entre 1 e 3 milhões de dólares. O avião é retirado de serviço durante semanas. Abrem-se painéis de acesso por toda a fuselagem. Inspecionam-se cabos, tubagens, estruturas. Realizam-se testes não destrutivos com raios-x e ultrassom para detectar fendas microscópicas invisíveis ao olho humano. E o temido cheque D, a revisão mais profunda possível, é feito a cada 6 a 10 anos. Dependendo do modelo, pode custar facilmente entre 5 e 10 milhões de dólares. Neste último, o avião é desmontado quase completamente durante vários meses. Retira-se o interior completo, inspecionam-se todos os componentes estruturais, testam-se todos os sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos. É praticamente reconstruir o avião do zero. Estes cheques não são opcionais nem baratos. Todos são absolutamente obrigatórios por regulamentações internacionais de segurança. Trocar os pneus principais, que custam 20 mil dólares cada um e devem ser substituídos a cada 300 aterragens aproximadamente. Revisar os motores a jato, que valem entre 10 e 20 milhões de dólares cada um e requerem revisões maiores a cada 10 mil horas.
Inspecionar meticulosamente cada centímetro quadrado das asas, procurando corrosão ou fadiga estrutural. Tudo custa e custa muitíssimo dinheiro. Na média calculada pela indústria, cada hora de voo adiciona entre 500 a $1.000 em futuros custos de manutenção acumulados que eventualmente terão de ser pagos. É como se o avião fosse acumulando uma dívida invisível de manutenção enquanto voa que, tarde ou cedo, tem de ser liquidada. E se o avião apresenta uma falha imprevista durante o voo ou em terra, como um sensor defeituoso ou uma pequena fuga de óleo hidráulico, o custo pode disparar em questão de minutos. Um motor de substituição completo para um Boeing 777 custa aproximadamente $20 milhões. Uma unidade, a PU de energia auxiliar, custa 5 milhões. Um trem de pouso completo pode custar $3 milhões. Além disso, muitas companhias aéreas têm contratos com oficinas de manutenção externas especializadas certificadas que faturam por hora de mão de obra a preços premium, que podem superar facilmente os $200 por hora por cada técnico certificado. E não é um único técnico trabalhando. Para uma revisão maior, tipo C ou D, podem trabalhar simultaneamente centenas de técnicos especializados durante semanas ou meses completos. Imagine 50 técnicos trabalhando 8 horas diárias durante um mês. Isso são 80 mil horas de trabalho a $200 a hora. $16 milhões apenas em mão de obra. O custo do pessoal de manutenção em terra também se soma ao custo operacional total. Mecânicos de fuselagem, inspetores de qualidade certificados, técnicos eletrônicos especializados, especialistas em motores, engenheiros de confiabilidade. Todos estes profissionais, altamente capacitados, somam significativamente ao custo operacional diário de manter uma frota aérea. O catering, mais caro do que você imagina. Você se lembra daquela bandeja de comida que te servem nos voos? Embora nem sempre seja particularmente deliciosa, definitivamente não é barata para a companhia aérea. Cada refeição individual pode custar à companhia entre $5 e $15 por passageiro, dependendo completamente da qualidade, da classe de serviço e da distância do voo. Se em um voo típico vão 200 passageiros, o gasto total em catering pode ser de $1.000 a $3.000 apenas em comida. E em voos premium de classe executiva ou primeira classe, onde servem pratos verdadeiramente gourmet com opções de menu múltiplo, o custo é exponencialmente maior. Pode chegar a 50 ou inclusive $100 por passageiro em primeira classe internacional. Além do custo da comida em si, está o armazenamento refrigerado no avião, o pessoal que carrega e descarrega, os caminhões refrigerados que transportam a comida ao avião. Tudo soma. E aqui vem uma pergunta interessante, que certamente você já se fez. Percebeu que em muitas companhias aéreas de baixo custo, nem sequer te dão água engarrafada de graça? Isso também tem uma explicação econômica muito clara. As companhias aéreas de ultra baixo custo, como a Spirit nos Estados Unidos, a Ryanair na Europa ou a Volaris na América Latina, operam com uma filosofia comercial completamente diferente: gastar o absolutamente mínimo possível em cada voo. E como conseguem isto exatamente? Bem, cortam absolutamente tudo o que podem sem violar regulamentações de segurança. Não dão comida grátis, nem sequer o copinho de água em muitos casos. Absolutamente tudo é vendido separadamente. Snacks, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, até escolher o seu assento específico. Também cobram por quase tudo o que se possa imaginar, desde a bagagem de mão até imprimir o cartão de embarque no aeroporto, se você esqueceu de fazê-lo em casa. Assim conseguem oferecer passagens base por 30, 20 ou até $10 em rotas específicas. Mas, se você somar todas as taxas adicionais, o preço final pode superar o de uma companhia aérea tradicional. As taxas aeroportuárias, o pedágio do céu. E claro, aterrar em um aeroporto também não é de forma alguma gratuito.
Cada vez que um avião toca o solo em qualquer aeroporto do mundo, começa automaticamente outra lista extensa de cobranças. Cobram-lhe por aterrar usando a pista, por estacionar na plataforma durante horas, inclusive por usar a ponte telescópica que liga o avião diretamente ao terminal, ou por mover os passageiros em ônibus se não houver ponte disponível. E quem você acha que também cobra pelos seus serviços? Sim, exato. O controle de tráfego aéreo que guia meticulosamente o avião desde que se aproxima do espaço aéreo até que para completamente na sua posição atribuída. Tudo isso soma e definitivamente não é pouco. Um voo internacional pode pagar facilmente entre $2.000 a $8.000 em taxas aeroportuárias, dependendo do aeroporto e do tamanho do avião. Os aeroportos mais caros do mundo, como Londres Heathrow, Tóquio Narita ou Singapura Changi, cobram taxas significativamente mais altas. E se o voo chega atrasado em relação ao seu horário programado, muitas vezes também há penalizações adicionais ou taxas extra por uso da infraestrutura fora do horário atribuído. Alguns aeroportos cobram mais em horas de pico, quando as instalações estão saturadas. Sim, embora você não veja diretamente, cada vez que um avião toca o solo, está pagando uma fatura enorme que está incluída no preço da sua passagem. Além disso, existem as taxas por serviços de handling, pessoal de rampa, carga e descarga de bagagem, limpeza do avião, abastecimento de água potável, esvaziamento de banheiros. Tudo é cobrado separadamente. Os seguros, protegendo milhões. Segurar um avião comercial não é nada barato. Os seguros aeronáuticos não só cobrem acidentes catastróficos, também cobrem danos menores, roubos, falhas mecânicas e toda a responsabilidade civil massiva caso algo corra mal. Para te dar uma ideia clara do custo, segurar um Boeing 737 moderno pode custar entre $200.000 e $500.000 ao ano, dependendo de múltiplos fatores. Agora imagine quantos voos esse avião específico faz por ano. Um avião comercial pode fazer entre 1.000 e 3.000 voos anuais. Se dividirmos proporcionalmente, cada voo individual carrega cerca de $300 a $800 apenas em custo de seguro. E isso sem contar os seguros especiais adicionais se o avião voa para zonas geopoliticamente complicadas ou regiões com maior risco de conflito, onde os seguros especiais podem custar ainda muitíssimo mais. Depois do incidente da Malaysia Airlines MH17, derrubado sobre a Ucrânia, os seguros para voar sobre zonas de conflito dispararam. O custo do avião em si, investimento massivo. Pensou que o avião em si era grátis ou que as companhias aéreas o recebiam como presente? Um Boeing 737 MAX completamente novo pode custar aproximadamente $120 milhões. Um Boeing 777-300ER pode superar facilmente os $350 milhões. Um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, pode superar os $450 milhões por unidade. As companhias aéreas têm de recuperar completamente esse investimento massivo em aproximadamente 20 a 25 anos de operação contínua. Por cada voo que realiza, gasta-se uma pequena, mas significativa parte do valor total do avião, o que pode somar facilmente milhares de dólares a mais ao custo operacional de cada voo individual. Além disso, se a companhia o adquiriu através de financiamento bancário, em vez de compra direta, é preciso somar os juros financeiros e pagamentos mensais de leasing. Muitas companhias aéreas não compram os aviões. Alugam-nos a empresas especializadas de leasing aeronáutico, pagando milhões mensalmente. Outros custos operacionais ocultos. Mas espere, ainda há mais gastos que não mencionamos. O pessoal de terra que despacha o voo, agentes de check-in, pessoal de portões de embarque, coordenadores de operações. Todos recebem salários que são divididos entre os voos do dia.
Os sistemas informáticos de reservas e gestão de voos custam milhões anuais em licenças e manutenção. Os programas de milhagem, onde você acumula milhas, também têm um custo real para a companhia aérea. Cada milha concedida tem um valor que, eventualmente, eles devem pagar quando você a resgata. As companhias aéreas gastam milhões em marketing e publicidade para lotar os seus voos. Esse custo também é distribuído. Os uniformes da tripulação, a capacitação constante em atendimento ao cliente e segurança, os hotéis onde as tripulações se hospedam entre voos, as taxas governamentais e impostos sobre a aviação que variam por país, os custos de emissões de carbono na Europa, onde as companhias devem pagar por poluir, a água potável que é carregada no avião, o combustível para os geradores de terra, o gelo para as bebidas. Cada detalhe tem um custo associado que alguém deve pagar. Então, quanto custa realmente no total fazer voar um avião? Se somarmos absolutamente tudo: combustível, salários de tripulação, manutenção programada, comidas e bebidas, taxas aeroportuárias, seguros múltiplos, a amortização do avião e todos os custos operacionais ocultos. Um voo comercial médio de curta distância em um Boeing 737 pode custar entre 20 mil a 40 mil dólares por trajeto. Um voo de média distância em um Boeing 787 pode atingir os 60 mil a 100 mil dólares. E um voo internacional de longa distância em um Airbus A380 ou Boeing 777 pode superar facilmente os 200 mil dólares, ou inclusive muito mais. E isto sem contar atrasos que geram custos adicionais, mau tempo que obriga a consumir mais combustível, cancelamentos que perdem dinheiro ou problemas mecânicos inesperados. Quando um avião se atrasa 1 hora, pode custar à companhia entre 10 mil e 20 mil dólares adicionais em combustível desperdiçado, compensações a passageiros, reacomodações e perda de slots de aterragem. Assim, a próxima vez que você subir em um avião e pensar internamente o quão caro está o preço da passagem, lembre-se desta informação crucial. Voar é uma obra-prima da engenharia aeronáutica, logística militar e economia complexa, onde, literalmente, cada minuto que o avião permanece no ar custa muitíssimo dinheiro à companhia aérea. E graças, unicamente, à incrível eficiência operacional e à feroz concorrência entre companhias aéreas de todo o mundo, ainda assim, você pode cruzar meio planeta pagando muitíssimo menos do que realmente custa operar esse voo. As companhias aéreas lotam os aviões para distribuir estes custos massivos entre centenas de passageiros. Se um voo custa 100 mil dólares para operar e leva 300 passageiros, eles precisam cobrar pelo menos 333 dólares por assento apenas para cobrir custos. Qualquer coisa acima disso é lucro, que costuma ser muito pequeno. A maioria das companhias aéreas opera com margens de lucro de apenas 2 a 5%. Se esta revelação sobre os custos ocultos da aviação te deixou surpreso e você quer continuar descobrindo os segredos por trás da indústria aérea, inscreva-se no canal agora e dê um like neste vídeo. Deixe-me nos comentários qual destes custos te surpreendeu mais ou se você alguma vez pensou que voar era mais barato de operar. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando o fascinante mundo da aviação comercial.